Tragicamente, cerca de 150 mil pessoas morrem ao redor do mundo todos os dias. Muitas dessas mortes são causadas por doenças cardiovasculares, câncer e várias outras doenças, mas hoje vamos abordar uma série de mortes que tiveram causas muito incomuns. De um assassinato que detém um recorde mundial do Guinness, a um acidente de avião com causa inimaginável. Vamos investigar? Se você curte mistérios da internet e conteúdo perturbador, inscreva-se e ative as notificações para mais vídeos assim. Se você tem interesse em apoiar o canal, pode se tornar membro do Ko-fi ou do canal para ter acesso a vídeos sem cortes e outros benefícios, ou pode deixar uma gorjeta clicando em agradecer abaixo do vídeo. Obrigado a todos que consideram isso. Este vídeo abordará várias mortes que podem ser perturbadoras para alguns. Recomenda-se a descrição do espectador. Clique no link na descrição para se tornar membro do Ko-fi e assistir a versão sem cortes e anúncios deste vídeo, que cobre 2 mortes extras não incluídas neste carrinho. Alexander Litvinenko era um ex-oficial do Serviço Federal de Segurança russo, ou Serviço Federal de Segurança, que se especializou em atividades contra-terroristas e na infiltração do crime organizado. No início dos anos 1990, ele descobriu várias conexões entre líderes de alto escalão na aplicação da lei russa e grupos da máfia russa, e escreveu para Boris Yeltsin, o presidente na época, sobre suas descobertas. Apesar disso, e dele também se encontrar com o diretor do Serviço Federal de Segurança e o vice-diretor de Assuntos Internos, nada foi feito a respeito, e Alexander começou a perceber que o que ele encontrou não era um caso isolado. Todo o sistema estava corrompido. No dia 25 de julho de 1998, o superior de Alexander, Boris Berezovsky, o apresentou a Vladimir Putin, que naquele dia se tornou o diretor do Serviço Federal de Segurança. Alexander contou a ele sobre a corrupção que havia descoberto, mas Putin não parecia se importar, e a partir desse único encontro, Alexander até teve a impressão de que ele o odiava. Alguns meses depois, Boris escreveu uma carta aberta a Putin em um jornal nacional, alegando que 4 oficiais superiores da Diretoria de Análise e Supressão de Grupos Criminosos haviam ordenado seu assassinato. Pouco depois, Alexander fez uma coletiva de imprensa ao lado de outros 4 oficiais para discutir seu suposto plano de assassinato. Os oficiais também afirmaram que seus chefes haviam instruído eles a matar, sequestrar ou incriminar políticos e empresários russos proeminentes. Sem surpresa, após fazer essas alegações, Alexander foi demitido de sua posição na Serviço Federal de Segurança e mais tarde foi revelado que Putin havia ordenado pessoalmente sua demissão. Em outubro de 2000, alguns meses depois de Putin se tornar presidente, Alexander e sua família viajaram para a Inglaterra, onde pediram asilo político e, eventualmente, lhes foi concedido em maio de 2001. Ele logo começou a fazer campanha contra o governo de Putin ao lado de Boris, que também se mudou para a Inglaterra e recebeu asilo político em 2003. Em 2002, Alexander foi condenado à revelia na Rússia por acusações de corrupção e recebeu uma sentença de prisão de 3 anos e meio, embora, claro, ele tenha permanecido na Inglaterra, onde eventualmente foi recrutado pelo Military Intelligence, SEIS, como consultor, fornecendo informações sobre funcionários do governo russo e seus laços com o crime organizado que estava acontecendo na Europa, particularmente na Espanha. Pouco depois de sua condenação, Alexander foi avisado de que uma unidade do Serviço Federal de Segurança havia sido designada para assassiná-lo. Durante seu tempo na Inglaterra, Alexander fez várias alegações sobre o governo russo em livros que escreveu e entrevistas, incluindo que muitos dos terroristas mais notórios do mundo, como Saddam Hussein e líderes da Al-Qaeda, estavam conectados com a KGB e Serviço Federal de Segurança, e também culpou vários ataques terroristas ao governo russo
Ele também fez uma série de alegações sobre Putin pessoalmente, acusando-o de ordenar o assassinato de uma jornalista russa chamada Anna Politkovskaya e, talvez mais chocantemente, alegando que Putin é um pedophile, embora não pareça ter havido nenhuma evidência crível para substanciar essa afirmação. Em 2005, Andrei Lugovoy, que Alexander conheceu pela primeira vez nos anos 90, quando ambos trabalhavam para Boris Berezovsky, contatou Alexander perguntando se eles poderiam se encontrar e discutir sobre trabalhar juntos. Em outubro de 2006, eles acabaram se encontrando, com Dmitry Kovtun também, outro ex-oficial da KGB. Porém, as intenções de Andrei e Dmitry não eram tão inocentes quanto pareciam. Na realidade, eles planejavam assassinar Alexander. De acordo com o Guardian Estação, os homens de Moscou estavam carregando o que Kovtun confessou a um amigo ser um veneno muito caro. Ele conhecia pouco sobre suas propriedades. O veneno era polônio 210, um raro isótopo radioativo, minúsculo, invisível, indetectável. Ingerido era fatal. O polônio tinha origem em um reator nuclear nos Urais e uma linha de produção na cidade russa de Sarov. Um laboratório secreto da Serviço Federal de Segurança, o Instituto de Pesquisa da agência, então o converteu em uma arma portátil minúscula. A qualidade dos assassinos contratados de Moscou havia diminuído desde os dias de glória da KGB. A primeira tentativa deles em um salão de baile da Grosvenor Street não funcionou. Eles atraíram Litvinenko para uma reunião de negócios onde a mancha de radiação mostrou mais tarde eles haviam colocado polônio em sua xícara ou copo, mas Litvinenko não tocou em sua bebida. A partir de 1º de novembro de 2006, ele estava teimosamente vivo. No 1º de novembro de 2006, Alexander se encontrou novamente com Andrei e Dmitry, desta vez no Millennium Hotel em Londres. Naquele dia, Alexander almoçava com um associado. Enquanto isso, Andrei chegou ao hotel logo após as 3:30 da tarde e perguntou onde ficava o banheiro. Menos de 15 minutos depois, Dmitry fez exatamente a mesma coisa, cito. Então, às 3:45, Kovtun repete o mesmo procedimento, pedindo direções, desaparecendo no banheiro masculino, reaparecendo 3 minutos depois. Ele é uma figura esguia. O que a dupla estava fazendo lá, lavando as mãos, tendo armado a armadilha de polônio, ou preparando o crime, um hediondo, no santuário de um dos cubículos? Os testes mostrariam uma enorme contaminação por radiação alfa no segundo cubículo à esquerda, 2.600 contagens por segundo na porta, 200 na alavanca de descarga. Outras fontes de polônio foram encontradas no e abaixo do secador de cabelo masculino, com mais de 5.000 contagens por segundo. Eram o que os cientistas chamavam de desvio em escala total, leituras tão altas que estavam fora da escala. O sistema multiplex mostra outra pessoa chegando às 3:59:41, um indivíduo em boa forma física, usando uma jaqueta jeans azul com gola bege. Ele está no seu celular? Este é Litvinenko na borda desfocada da imagem. Ele liga para Lugovoy do saguão do hotel para dizer que chegou. As câmeras de segurança nos dizem pouco além disso, exceto por um detalhe importante. Litvinenko nunca visita o banheiro do hotel. Ele não é a fonte do polônio. São seus companheiros russos transformados em carrascos que trazem consigo para Londres nesta, sua segunda tentativa de envenenamento. Desta vez a tentativa deles funcionou. Os 3 homens se encontraram no bar de pinho do hotel e André e Dmitry pediram várias bebidas, uma delas sendo um bule de chá verde. Alexander realmente não podia pagar nada para si mesmo em um estabelecimento tão caro e Andrei previu isso, então, no final da reunião, ele disse a Alexander que ainda havia chá no bule e ele poderia tomar um pouco se quisesse. Alexander despejou o chá restante em uma xícara. Era apenas cerca de meia xícara e ele bebeu dela 3 ou 4 vezes. Ele disse que o café estava frio, sem açúcar e com sabor ruim, então não terminou, mas não se importou. Ele já havia ingerido uma dose fatal do veneno. Mais tarde naquela noite, ele começou a vomitar e logo teve diarreia com sangue.
Ele ficou fraco e trêmulo e em um momento não conseguiu andar sem ajuda. No dia 3 de novembro, ele foi levado ao hospital onde inicialmente foi tratado por gastroenterite. Os médicos não tinham ideia de que ele havia sido envenenado com uma substância radioativa e Alexander, que usou um pseudônimo no hospital, evitou contar a eles o que havia acontecido, mesmo suspeitando que André e Dmitri tinham algo a ver com isso. Sua condição piorou nos dias seguintes e ele eventualmente contou aos médicos sua verdadeira identidade e que acreditava ter sido envenenado, momento em que foi transferido para um hospital diferente para cuidados intensivos. Levou mais 5 dias para que o método de envenenamento fosse identificado como polônio 210, mas neste ponto o dano já havia sido feito. No dia 22 de novembro, Alexander sofreu 2 paradas cardíacas e, embora os médicos tenham conseguido ressuscitá-lo, aconteceu novamente no dia seguinte e desta vez não havia nada que eles pudessem fazer. Ele faleceu aos 44 anos. Pouco antes de sua morte, ele disse, cito, "Você pode conseguir silenciar um homem, mas o grito de protesto de todo o mundo, Sr. Putin, vai reverberar em seus ouvidos pelo resto de sua vida." No final de janeiro do ano seguinte, a polícia britânica anunciou que havia resolvido o assassinato de Alexander e que planejavam acusar Andrei, que já estava de volta à Rússia naquela época. Andrei negou ter matado Alexander e alegou que as acusações contra ele eram politicamente motivadas. O Ministério das Relações Exteriores britânico pediu formalmente a extradição de Andrei para julgá-lo por assassinato, mas a Constituição russa proíbe a extradição de cidadãos para o exterior, então o pedido foi negado. Cidadãos russos podem ser condenados por crimes que cometeram em diferentes países pelos tribunais russos, mas se Alexander estiver certo e Putin tiver ordenado seu assassinato, as chances dos perpetradores serem condenados na Rússia são bem pequenas. Houve realmente uma investigação criminal na Rússia, mas ela determinou que Boris Berezovsky provavelmente era o responsável. Vestígios de polônio 210 foram encontrados em um dos escritórios de Boris, após a morte de Alexander, mas Alexander havia visitado este escritório pouco depois de ter sido envenenado e antes de começar a sentir os sintomas, então isso certamente não era evidência do envolvimento de Boris. Por fim, apesar do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos ter concluído, acima de qualquer dúvida razoável, que Andrei e Dmitri assassinaram Alexander, ninguém foi condenado por sua morte. Claro que não é incomum as pessoas morrerem de envenenamento, é um método de assassinato que existe há séculos, mas o tipo de envenenamento neste caso é muito incomum. Na verdade, Alexander é a única vítima fatal confirmada de envenenamento malicioso por polônio, e ele realmente detém o recorde mundial do Guinness pelo primeiro assassinato por radiação. O polônio 210, na verdade, foi uma arma de assassinato bastante inteligente, considerando que ninguém era conhecido por tê-lo usado com sucesso antes, então não foi até Alexander estar em seu leito de morte que a substância foi identificada, momento em que já era tarde demais para salvá-lo. Nem sei se os médicos poderiam ter feito algo de qualquer forma. O polônio é 250 mil vezes mais tóxico que o cianeto por peso, e apenas 1 micrograma é mais do que suficiente para matar um adulto médio. Estima-se que 1 grama de polônio seria suficiente para matar 50 milhões de pessoas e deixar outros 50 milhões doentes. No entanto, ele só pode causar danos quando ingerido ou inalado, pois não consegue penetrar na pele intacta, o que explica por que Andrei e Dmitri não ficaram doentes ou morreram ao manuseá-lo. Fly era uma companhia aérea baseada na República Democrática do Congo, que foi fundada em 1987 e encerrou suas operações em 2015. Ela constava na lista de companhias aéreas proibidas na União Europeia, impossibilitada de operar dentro da União Europeia ou entrar no espaço aéreo de qualquer um de seus membros. De fato, todas as companhias aéreas regulamentadas pelas autoridades do Congo também estão proibidas na União Europeia por questões de segurança. Acidentes de avião são frequentes no Congo devido à má manutenção e aos padrões relaxados de segurança aérea.
De acordo com a British Broadcasting Corporation, em 2019, citação, a participação do Congo no tráfego aéreo mundial é minúscula, menos de 0,1%, mas representou quase 4% do total de incidentes aéreos desde 2010. A Filair já teve alguns acidentes no passado. O primeiro foi em 1988, quando o avião estava pousando no aeroporto de Chicarpa. Apesar do avião ter sido danificado irreparavelmente, por sorte não houve mortes. Há quase nenhuma informação online sobre o segundo acidente, possivelmente porque aconteceu no mesmo mês que o acidente do voo US Air 1016, que matou 37 pessoas e feriu gravemente outras 20. Tudo o que consegui descobrir sobre o acidente com o Philae é que ocorreu em Angola em 1994 e o avião foi descartado depois. Este incidente não aparece em uma lista que encontrei de acidentes fatais em Angola, então estou supondo que ninguém morreu. O terceiro acidente é mais bem documentado e a causa dele foi uma das mais incomuns que já ouvi. No dia 25 de agosto de 2010, uma aeronave de passageiros LET L410 Turbolay, operada pela Philae, decolou de Kinshasa, a capital do Congo. Era um voo doméstico com escalas em Kiri, Bokoro, Semendwa e Bandundu, antes de retornar a Kinshasa. A aeronave era um modelo mais novo que podia pousar em pistas curtas e não pavimentadas e operar sob condições extremas, o que era ideal para algumas das operações da Philair. No entanto, não foi projetada para suportar a situação bizarra que acabou ocorrendo. O piloto era, na verdade, o proprietário da Philair, um belga de 62 anos chamado Danny Philamotte, e seu primeiro oficial era Chris Wilson, de 39 anos. Havia 18 passageiros e um comissário de bordo. Quando o avião estava se aproximando do aeroporto de Bandundu por volta da 1 da tarde, ele se chocou com uma casa a cerca de 1 km antes da pista. Ninguém foi ferido no solo, mas 19 das 21 pessoas a bordo foram mortas instantaneamente, e um dos 2 sobreviventes que foram levados ao hospital morreu mais tarde devido aos seus ferimentos, deixando apenas um sobrevivente, um dos passageiros. Um sobrevivente humano? Isto é, também houve um sobrevivente réptil? O Ministério dos Transportes do Congo abriu uma investigação sobre o acidente e, a princípio, parecia um pouco misterioso. Inicialmente, suspeitaram que a aeronave tinha ficado sem combustível, mas depois constataram que ainda restavam 150 litros. Não havia outras causas óbvias e só foi conhecido o que aconteceu quando o único sobrevivente do acidente falou com os investigadores. Segundo a mulher, um dos outros passageiros havia contrabandeado um crocodilo para o avião, que ele planejava vender após o pouso. Estava em uma bolsa de viagem e, enquanto o avião estava descendo para pousar, o crocodilo escapou da bolsa, provocando pânico entre os passageiros. A comissária correu para a cabine de comando, e os passageiros a seguiram, causando um desequilíbrio no avião devido à mudança de peso. O piloto não conseguiu reequilibrar o avião e, como resultado, ele caiu. Embora o crocodilo tenha sobrevivido ao acidente, ele foi morto com um facão pelas autoridades pouco depois. Embora essa explicação para o acidente seja a mais amplamente aceita na mídia, é importante notar que a investigação oficial não conseguiu tirar conclusões definitivas por não estar de posse dos dados do gravador de voo. O investigador afirmou que as alegações do sobrevivente eram muito improváveis, mas não seriam totalmente descartadas. Não sou especialista em acidentes de avião, mas a menos que o sobrevivente estivesse mentindo, seria muita coincidência se o incidente com o crocodilo realmente aconteceu e o avião caiu ao mesmo tempo por uma causa não relacionada. No dia 11 de janeiro de 2013, o corpo de Kendrick Johnson, de 17 anos, foi encontrado de cabeça para baixo, enrolado em um colchonete de ginástica na Lowndes High School, na Geórgia, onde ele era aluno. Embora as circunstâncias inicialmente parecessem potencialmente suspeitas, a morte foi eventualmente considerada um acidente após uma investigação de 4 meses, sendo a causa asfixia posicional.
Acredita-se que Kendrick havia guardado um par de sapatos nos colchonetes, como outros alunos também faziam, e que ele estava tentando recuperá-los quando ficou preso e não conseguiu sair. Isso foi corroborado por outro aluno que compartilhava um par de sapatos Adidas com Kendrick e disse que, após a aula de educação física, Kendrick costumava, citando, ir até os colchonetes, pular e jogar os sapatos no meio do corredor. No entanto, os pais de Kendrick não estavam convencidos e acreditavam que ele havia sido assassinado. Em junho de 2013, eles providenciaram para que o corpo de Kendrick fosse exumado e para que uma autópsia independente fosse realizada. Não apenas essa autópsia determinou que a causa da morte foi trauma por força bruta, como também descobriu que seus órgãos haviam sido substituídos por jornal. A funerária foi questionada e eles alegaram que nunca receberam nenhum dos órgãos de Kendrick e que lhes foi dito que após a autópsia, os órgãos haviam sido destruídos através de processo natural e descartados pelo promotor. O escritório do secretário de Estado da Geórgia determinou que a funerária não seguiu as melhores práticas e que outros materiais teriam sido mais aceitáveis para preencher o corpo, mas finalmente determinou que não houve realmente nenhuma irregularidade. Ainda assim, isso pareceu suspeito para os pais, e eles processaram a funerária, convencidos de que havia uma conspiração em grande escala em jogo. Em outubro de 2013, a investigação sobre a morte de Kendrick foi reaberta. Outros detalhes potencialmente suspeitos no caso incluem respingos de sangue encontrados nas paredes da academia onde o corpo foi encontrado. Toalhas de papel ensanguentadas foram achadas no lixo do banheiro feminino. Os sapatos que ele usava naquele dia foram encontrados escondidos no colchonete ao lado das pernas, em vez de nos pés. 2 câmeras de circuito fechado de televisão na escola estavam sem filmagem naquele dia. Uma estava sem 1 hora e a outra 2 horas e 10 minutos. Em 2015, a revista Ebony publicou uma série de artigos nomeando 2 estudantes como possíveis suspeitos na morte de Kendrick, embora eu não tenha certeza se esses estudantes foram oficialmente suspeitos na investigação. Eles eram irmãos, e os únicos 2 estudantes que, aconselhados pelo pai, se recusaram a ser entrevistados pela polícia. O pai também contratou um advogado para eles. 2 anos antes de sua morte, Kendrick aparentemente brigou com seu irmão mais novo. O pai deles era um agente do FBI, o que se encaixa na teoria de um acobertamento sugerida pela família de Kendrick. Em junho de 2016, foi anunciado que a investigação seria encerrada novamente e nenhuma acusação criminal seria feita, com uma declaração do Departamento de Justiça, citando: após extensa investigação sobre este trágico evento, os investigadores federais determinaram que não há evidências suficientes para provar, além de uma dúvida razoável, que alguém ou algum grupo de pessoas violou deliberadamente os direitos civis de Kendrick Johnson ou cometeu qualquer outro crime federal passível de processo. A família de Kendrick ainda não conseguia aceitar que sua morte foi um acidente e havia entrado com um processo de $100 milhões contra 38 indivíduos, incluindo 3 colegas de Kendrick e vários funcionários locais, estaduais e federais. Eles alegaram que o agente do FBI disse a seus 2 filhos e a um colega para atacar Kendrick, resultando em sua morte, e que todos os nomes citados no processo estiveram envolvidos em uma conspiração para encobrir o assassinato. A família, eventualmente, retirou o processo, e o juiz ordenou que eles e seu advogado pagassem mais de $292 mil em honorários legais aos réus e também os acusou de fabricar evidências para apoiar suas alegações. Embora as circunstâncias em torno da morte de Kendrick pareçam potencialmente suspeitas quando você ouve falar delas pela primeira vez, 3 investigações criminais agora concluíram que foi um acidente, já que o caso foi reaberto novamente em 2021 pelo xerife do condado de Lowndes, que ofereceu $500 mil do seu próprio dinheiro como recompensa por qualquer informação que levasse a uma condenação por assassinato. 13 meses depois, esta investigação também foi encerrada sem que nenhuma acusação fosse feita e o xerife do condado disse, cito, não houve homicídio, nem acobertamento, nem conspiração na morte do adolescente em janeiro de 2013. Foi um acidente trágico e bizarro.
Recordo-me de ouvir sobre a morte de Kendrick quando ocorreu e estar convicta de que foi um assassinato. Eu não tinha ideia do que aconteceu com o processo civil ou que a família havia sido acusada de fabricar evidências lá. Havia, na verdade, um bom texto no subreddit de mistérios não resolvidos que me convenceu principalmente de que foi de fato uma morte acidental. Aqui estão alguns trechos. Todos os alunos da academia onde Kendrick foi encontrado foram entrevistados naquele dia e seus relatos coincidiam. Um vídeo foi feito da cena. 2 pares de sapatos foram achados no colchonete com Kendrick. Ele estava usando um par de sapatos que estavam fora dos pés sobre seu corpo, próximo às pernas. Outro par, o par que ele estava pegando, estava no chão embaixo do seu corpo, perto da sua cabeça. O único sangue novo encontrado na cena estava dentro do tapete. Não foi encontrado sangue fora do tapete no livro escolar e na pasta amarela que Kendrick carregava. Não foi encontrado sangue nas extremidades inferiores dele ou nos sapatos que ele estava usando. Sangue antigo foi encontrado em uma coluna próxima aos tapetes, mas não era de Kendrick. Tecidos ensanguentados foram achados na lixeira do banheiro feminino da academia. Como isso é de alguma forma suspeito ou incomum está além da minha compreensão, mas o condado de Landis testou e foi encontrado DNA feminino. Uma garota relatou ao condado de Landis que foi atingida no rosto com uma bandeira durante um treino e os tecidos ensanguentados eram dela. Não foi encontrado sangue no segundo par de sapatos. O sangue havia pingado de Kendrick para o chão, formando uma poça ao redor dos sapatos debaixo dele, o que eu acho que indica claramente que Kendrick não sangrava antes de entrar naquele tapete, apenas depois. Em junho de 2013, com a ajuda financeira e administrativa da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor e Southern Christian Leadership Conference, a família Johnson organizou a exumação do corpo de Kendrick para que uma autópsia independente fosse realizada pelo patologista particular, Dr. William Anderson. Foi durante essa autópsia que ficou famosamente conhecido que os órgãos de Kendrick estavam faltando e seu corpo estava recheado com jornal. O estado da Geórgia determinou que, embora não seja a melhor prática, preencher cavidades corporais com jornal não é ilegal e a funerária não quebrou nenhuma lei. Apesar disso, os Johnsons decidiram processar a funerária. Durante a segunda autópsia, o Dr. Anderson contestou as conclusões do Georgia Bureau of Investigation e determinou que Kendrick morreu de trauma contuso no lado direito do pescoço. Como ele chegou a essa conclusão? A partir de um hematoma de 2 a 3 centímetros, é isso? Sem pescoço ou ossos da garganta quebrados, sem sinais de exsanguinação interna, apenas um pequeno hematoma com menos de 1 polegada de comprimento. E aparentemente esta é a primeira e única vez na história que essa lesão foi uma causa de morte. É importante ressaltar que o Dr. Anderson não afirma que Kendrick foi espancado. Ele nunca afirmou que as lesões faciais de Kendrick são de algo além de deslizamento de pele devido à sua posição. As únicas pessoas que afirmam que Kendrick foi espancado até a morte são os Johnsons e seus apoiadores. E para o que vale, o Dr. Anderson agora é um patologista particular depois de ser demitido do estado da Flórida por uma miríade de ações não profissionais e antiéticas de sua parte. Lee Touchstone, ao seguir informações fornecidas a ela pela família Johnson e seus advogados, descobriu que ambos, membros da família e advogados, estavam mentindo para ela e para a mídia sobre muitos aspectos do caso. Touchstone então renunciou ao seu Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor com nojo do envolvimento contínuo deles com a família Johnson. Touchstone então começou a trabalhar com o Have Rose e o Southern Christian Leadership Conference, que investigaram novamente a morte de Kendrick e concluíram, sem dúvida, que Kendrick morreu acidentalmente. Foi Kenneth Johnson quem identificou o corpo de seu filho. Ele afirmou à mídia que, ao fazer a identificação, notou que tanto a sala quanto a gaveta de armazenamento em que Kendrick estava eram aquecidas. Jack Johnson também seguiu com isso e disse aos repórteres que o Laboratório de Crimes de Valdosta aqueceu propositalmente os restos de seu filho para destruir evidências. Isso é fortemente contestado por Lee Touchstone, que visitou o laboratório e verificou pessoalmente que os alarmes são acionados se a temperatura da sala e do armazenamento subir acima da temperatura adequada.
Ela também viu os geradores de emergência que mantêm o laboratório frio em emergências. Durante comícios e no Facebook, os Johnsons afirmaram que não apenas os carregadores são responsáveis pela morte de Kendrick, mas o filho do xerife do condado de Lowndes, às vezes eles dizem neto, também está de alguma forma envolvido. Mas o xerife Prine nem sequer tem um filho ou neto, muito menos um filho ou neto na LHS. A foto do rosto pós-morte de Kendrick, tornada famosa por seus pais, que a colocam em grandes cartazes para exibir em seus comícios públicos e apostam por todo o Facebook, geralmente é o ponto de virada para muitas pessoas concordarem com eles sobre Kendrick ter sido espancado até a morte. Muitos creem que Kendrick tinha essa aparência quando foi removido do colchonete. A foto que os Johnsons usaram para chocar é de Kendrick pós-autópsia, depois que a pele do rosto dele foi descascada para examinar os músculos subjacentes. Quem tirou a foto e por quê, e como os Johnsons entraram na posse, é algo que eu nunca consegui rastrear. Editar. Durante um depoimento de Kenneth Johnson, pai de Kendrick, foi revelado que a foto foi tirada na funerária pela própria família Johnson, mas curiosamente, eu pessoalmente acho que a segunda foto parece muito mais consistente com uma agressão do que a primeira. Estou realmente esgotando minha própria energia neste ponto e não há como listar todas as ações questionáveis dos Johnsons. Eles queimaram muitas pontes em sua busca. Eles publicam endereços de inocentes em sua página no Facebook sem se importar. Eles até postaram fotos da avó de 92 anos de um colega de classe do Kendrick, com a legenda "A justiça será feita". Este colega de classe não tinha absolutamente nada a ver com Kendrick ou os Bells ou o filho invisível do xerife Prine. Sua mãe postou uma correção para mais uma afirmação deles no Facebook. Eles disseram que o Rev Rose roubou o dinheiro que Al Sharpton ajudou a arrecadar. Eles disseram que o superintendente do conselho escolar repreendeu Kendrick pessoalmente. Eles disseram que ninguém da escola compareceu ao funeral de Kendrick, mais de uma dúzia compareceu e um treinador fez um elogio. A lista continua e continua! Mas, apesar do que os Johnsons e seus defensores querem que o mundo acredite, fatos são fatos. E esses fatos são que nenhum sangue de Kendrick foi encontrado fora do colchão, nenhuma das autópsias encontrou ferimentos defensivos e os dois suspeitos têm álibis irrefutáveis. Esse post ele foi intitulado "A morte de Kendrick Johnson não é um mistério não resolvido" e foi escrito pelo usuário do Reddit The Chairman Meow. Eu só li partes dele e recomendo fortemente que você confira o post inteiro se quiser saber mais. De qualquer forma, por mais que eu gostaria de dizer que a família de Kendrick estava de luto e é por isso que eles não podiam aceitar a decisão de morte acidental, eu realmente não posso defender suas ações quando se trata de mentir descaradamente sobre os detalhes em torno do caso e acusar falsamente 2 estudantes inocentes de assassinato. A morte de Kendrick foi absolutamente trágica, mas não há evidências que sugerem que foi algo além de um acidente, e tentar pintá-la como algo diferente está prestando um desserviço, na minha opinião. Este caso poderia ter servido absolutamente como uma lição para outros evitarem mais mortes ocorrendo de maneira semelhante, mas em vez disso, foi explorado. Ainda tenho algum nível de simpatia pelos pais de Kendrick. Eles ainda perderam um filho, e nem consigo imaginar o quão devastador isso deve ser. Mas infelizmente, suas ações só causaram mais sofrimento. Em 2010, Sam Ballard era um jogador de rugby de 19 anos, vivendo em Sydney, Austrália. Ele deveria ter toda a vida pela frente, mas mal sabia ele que uma decisão imprudente destruiria seu futuro. Era fim de semana e havia uma reunião na casa do seu amigo Jimmy. Todos estavam bebendo vinho e socializando quando uma lesma do jardim rastejou na frente deles. Um dos amigos do Sam o desafiou a comer e ele comeu. A princípio tudo parecia bem, todos riram disso e continuaram se divertindo. Não foi até alguns dias depois que Sam começou a sentir fortes dores nas pernas, seguidas de vômitos e tonturas. Ele ficou fraco e sua mãe logo o levou para o hospital. No início, ela temia que esses pudessem ser sintomas iniciais de esclerose múltipla. Seu marido sofria com isso, então naturalmente estava em sua mente.
Quando Sam contou a ela sobre comer a lesma, ela não acreditava que isso poderia tê-lo adoecido, mas os médicos logo afirmaram o contrário. Acontece que a lesma estava infectada com um verme parasita chamado Angiostrongylus cantonensis, e quando Sam a comeu, ele também ingeriu o verme que o fez desenvolver a doença do pulmão de rato. Como o nome sugere, o parasita se aloja nos pulmões dos ratos e é posteriormente excretado nas fezes, e quando uma lesma come essas fezes, também fica infectada com o parasita. Quando um humano se infecta, as larvas do verme não passam pelo trato digestivo como acontece nos ratos, elas podem se perder e acabar no cérebro, onde permanecem e podem causar meningite eosinofílica, uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Os sintomas desse tipo de meningite incluem dores de cabeça, visão embaçada, vômitos, febre, rigidez no pescoço, sensação de formigamento ou dormência na pele e sensibilidade à luz. A maioria dos casos costuma ser leve e os pacientes se recuperam completamente sem tratamento. No entanto, Sam não teve tanta sorte. Pouco depois do diagnóstico, ele entrou em coma que durou 420 dias. Quando acordou, foi diagnosticado com uma grave lesão cerebral que o deixou paralisado, incapaz de comer sem um tubo e mal conseguia se mover. Ele não conseguia ir ao banheiro sem ajuda, controlar a temperatura corporal e estava propenso a convulsões, necessitando de cuidados 24 horas por dia. A mãe dele tinha a esperança que um dia ele voltasse a andar e falar, mas conforme o tempo passava, isso se tornava menos provável. Ele acabou passando 3 anos no hospital e, quando foi liberado, ainda não conseguia andar ou falar, mas conseguia operar uma cadeira de rodas motorizada. Apesar da incapacidade de Sam de falar, sua família e amigos ainda sentiam sua personalidade. Sua mãe disse, citando, "Ele ainda é o mesmo Sam atrevido e ri muito." E Jimmy, seu amigo que organizou a reunião em 2010 onde Sam comeu a lesma, disse, "Ele está lá 100%. Eu pedi desculpas ao Sam por tudo que aconteceu naquela noite no quintal, e ele simplesmente começou a chorar descontroladamente. Eu sei que ele está lá." Embora amigos e familiares tenham visto alguma melhora na condição do Sam ao longo dos anos, como ele ser capaz de estender a mão para cumprimentar, infelizmente ele nunca se recuperou de fato e morreu em novembro de 2018, 8 anos após comer a lesma. A história do Sam serve como um trágico lembrete de que as ações podem ter consequências muito inesperadas e o que parece ser uma morte inofensiva pode acabar arruinando e encurtando sua vida. Eu ficaria interessada em ouvir suas opiniões nos comentários, além de quaisquer sugestões que você possa ter para vídeos futuros. Se gostou do vídeo, considere curtir e se inscrever. Muito obrigada aos meus membros do Ko-fi e membros do canal cujos nomes estão na tela agora, eu realmente aprecio o seu apoio. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.